Oi, boa tarde, turma. Quem ama, educa, e Samitiba no texto separada e exuberante. Quando o homem é machista, a mulher se liberta com a separação. Do ponto de vista pessoal, ela em geral sai ganhando. Com maior autonomia, cuida-se mais, empenha-se no trabalho, tem mais possibilidades de participar de reuniões e de viajar. Deixa de ser uma mulher do lar, caseira, que trabalha e adquire o status de pessoa que trabalha e tem um lar. Muitas mulheres tornam-se mais exuberantes ao se divorciar, separar ou enviuvar. Antes, onde estava essa exuberância, elas se apagavam para acompanhar ou dar sustento ao crescimento do companheiro. Em certa ocasião, acompanhei um casal que se separou. Ele se mudou para um flat e descobriu que era muito ruim viver sozinho, uma bagunça. Odiava de ter que pensar no que comer e era um sofrimento escolher o que vestir. Antes, a esposa cuidava de tudo. Conclusão, levou a secretária para morar com ele. Com o tempo, os ternos já não lhe caíam bem. Em vez dos modelos de grife que a ex-esposa lhe comprava, passou a usar os que a atual companheira, que continuava sua secretária, achava em grandes magazines. A ex-esposa, que ficou com os filhos, começou a trabalhar fora, canta no coral do clube, faz visitas e recebe amigos com quem sai e viaja frequentemente. Está mais bonita e exuberante. Sua vida melhorou. Não é uma regra, né, gente? Não é mesmo. Porque aqui ele está falando, a viúva fica mais bonita. Vixe, eu fiquei um trapo. Então eu tô fora do que ele está dizendo aqui. Eu me entreguei completamente para a educação do meu filho e para o trabalho. Eu me acabei quando eu fiquei viúva. Até então a gente já estava meio separado, né? Já não estava muito bem, eu já estava sofrendo pela separação. Aí depois meu marido morreu e pronto. Aí meu mundo acabou. Então, eu não fiquei bonita, não. E fiquei 5 anos, muito feia mesmo. Engordei, eu virei um trambolho. Não me cuidava, não. Porque eu tinha que trabalhar muito para poder educar meu filho. Não, meu negócio era trabalho e filho, só. Nem amigos naquela época eu tinha direito. A família, eu mal chegava perto, porque eu morria de medo de palpite na educação do meu filho. Então, para eu poder educar ele, eu tive que ficar isolada, eu tive que ficar eu e ele. Né? Era eu e o Rafael e Deus. Era só o que eu tinha. Então, assim, tem alguns casos que não fica assim, não. A mulher separa e fica bem. E não é só a Patrícia, não. Eu conheço muitas que, por ser mãe mesmo, por ser esposa, né? Manteve, mesmo separada ou viúva, manteve uma vida de casada para poder educar o filho, para poder ter a moral com o filho. Eu ficava imaginando, já pensou, se eu ficar muito bonita, se eu ficar muito prequetada, o homem chega perto, aí cada vez eu tento um, tento outro, e meu filho fica vendo, eu pulando de galho em galho, eu morria de medo disso. Eu não queria isso de jeito nenhum, perder a moral com meu filho, mas de maneira alguma. Então eu fiquei muito casa, trabalho, trabalho, casa. E nessa daí eu não me cuidava não. E era uma época das vacas magras também, né? Não tinha dinheiro para ficar se cuidando. Até hoje. Eu não me esquento a cabeça com vaidade. O que eu esquento a cabeça é com a moral. Isso daí eu sempre esquentei. Então eu acredito assim, mulher separada, grande parte mantém a moral. Mantém mesmo. O cara se acaba. A moral do cara é zero. Porque o cara sai do casamento, como a gente já falou no outro texto. Grande parte, não vou falar todos, mas grande parte dos homens sai daquele casamento, daquela rotina, casa, trabalho, filho, esposa, família, igreja, tudo controladinho, tudo certinho, né? Ele sai daquilo ali, que ele acha que é uma prisão, aí ele voa. Aí ele vai arrumar uma casa, ou ele vai morar na casa da mamãe, grande parte vai morar na casa da mamãe, aí a mamãe faz o quê? Água, luz, telefone, tudo pago, não paga aluguel. Aí o bonitão só tem que comprar roupa, ele se emperequeta todo, ele vai para clube, ele vai para salão, ele vai beber cerveja com os amigos no bar, ele vai viajar, ele esquece do filho, ele esquece que tem que pagar pensão. Quando ele é chamado na justiça, a mulher é que não presta. Grande parte faz isso. Tô mentindo? Né? O homem sai do casamento e ele vira um adolescente. Ele vai rodar o mundo. Principalmente se esse casamento termina aos 30 anos, que geralmente é a idade que se termina um casamento. Né? Pelo tempo de experiência que eu tenho de solteira, eu enviuvei há 18 anos atrás, então eu peguei os homens de 30, peguei os homens de 40, peguei os homens de 50 e daqui a pouco eu tô chegando na fase dos 60.
que eu já vou fazer 52 anos. Então eu peguei todas essas fases. Os homens de 30, tudo doido pra trair a esposa, pra cair fora do casamento, mas não cai porque tem filho pequeno, porque tem que pagar pensão, porque tem que dividir bens, aí fica traindo mulher. Aí a mulher descobre que traiu, aí separa. 30 e poucos anos. Com 40, o cara não se estabeleceu, porque com 30 anos ele foi voar, ele foi brincar, ele foi fazer tudo aquilo que ele não podia fazer no casamento dele. Aí com 40 anos o cara não tem nada ainda. Aí ele fica procurando uma mulher que tenha, para ele poder se encostar. Aí com 40 anos o cara que se encosta numa mulher, ele acaba traindo essa mulher porque ele tá vivendo aquilo que ele já viveu no casamento dele que ele não queria. Então ele não tá ali por amor, ele tá ali porque ele tá se encostando. Mesmo que tenha trabalho, que tenha salário, o cara quer se encostar. Alguém que lava, passa, cozinha, alguém que dê não é o teto, não é sustentar, mas que dê o contrário, que dê o alicerce para ele que tá faltando. Ele tem que ter um lugar para voltar. O homem tem que ter um lugar para voltar. Ele gosta de ninho. O que ele não gosta é de controle, mas de ninho ele gosta. Aí com 40 ele tá nessa situação, ele tenta achar alguma coisa para ele, para comprar alguma coisa para ele, tal. Quando ele consegue se equilibrar, que é os 50 anos, aí ele não quer mais nenhuma mulher, nada sério, porque o que ele tem medo de ter que dividir. Ele continua vivendo sozinho. Então, é muito complicado para o homem ter o segundo casamento de verdade, uma união por amor, por respeito, para construir uma nova família. Geralmente o segundo casamento em diante do homem, pela experiência que eu tenho, que eu entro em Tinder, Badoo, eu entro em todas essas porcariadas aí, para ver se eu desencalho. E eu converso com homem pra caramba, então eu posso falar porque eu tenho pesquisa de campo. A maioria chegou aos 50 anos sem conseguir fazer uma família de verdade. Depois que separa do primeiro casamento, o segundo casamento em diante é derrocado. A maioria, não estou falando que são todos, tem as exceções, né? Mas a mulher não. A mulher sai do primeiro casamento, ela não quer mais casar. Na verdade, ela não busca casar. Ela quer educar o filho. Ela pode até querer um namoro, ela pode querer um relacionamento sério, mas aquela que está com a ideia ainda no filho, no casamento dela ali, ela não quer ninguém de fora. Ela quer terminar a missão dela. Então, ela é mãe, ela é trabalhadora para levar o sustento para o filho. Hoje em dia, infelizmente, tem muitas, né, que terminam um casamento e já tem o outro na fila. E já coloca para dentro de casa. Hoje tem muitas. Na minha época, não. Né? Quando eu fiquei viúva há 18 anos atrás, as viúvas choravam por seus defuntos. Hoje, não. Hoje, as viúvas ou as recém-separadas, a fila anda. Né? E se for jovenzinha ainda, que separou nova, aí piorou. Aí o filho fica com a avó enquanto ela cai no mundo, né? Mas o parâmetro que eu tinha de passado, década, né, de 2000, 2010 aí, o parâmetro que eu tinha era esse. Que a mulher é lar, o homem sai e vai badernar. Com as exceções dos dois lados, né? Então essa história de mulher ficar bonita depois que ela termina o casamento, depende muito, né? Se ela tem filho, se ela tem aquela responsabilidade enquanto mãe, ela não se preocupa muito em ficar bonita e arrumar um homem logo em seguida, não. Ela quer realmente manter a família dela, o filho dela, dar os exemplos, né? A referência para o filho de uma mulher que luta, que batalha, que sustenta uma família. Agora, como eu falei, as meninas que se separam, né, as moças jovens que se separam, essas sim. Essas pintam e bordam, inclusive em termos de roupa. A roupa diminui, que é uma beleza. Tá com o marido, é calça, é bermuda. Saiu do casamento, é short micro, é blusa micro, é foto em Facebook de biquinho, e assim vai, né? Eu vejo pelas minhas alunas. Então eu fico vigiando minhas alunas. Pode falar que eu sou o ó que eu sou mesmo. Eu entro no Face delas e falo, essa blusa aí tá curta. Essa calça aí podia ser um pouco maior. Dá uma olhada no que você tá fazendo. Você tem filho, teu filho tá vendo isso aí. Daqui a alguns anos seu filho vai pegar essa foto e vai falar o que da mãe. E tudo isso é para provocar o quê? O marido. Porque brigou com o marido, ou porque separou do marido, aí ficou fazendo umas graças lá no Facebook lá. Que vai refletir em quem? Na criança. Aí vamos lá. E o professor nisso tudo? O que o professor faz? Orientação. Mas é a vida particular da mãe, do pai? Orientação.
vai ter que orientar. Dessa forma que eu tô falando. Uma forma chata, desagradável de se meter na vida dos outros. Mas você tem um aluno e você é responsável por ele. Então você é obrigada a se meter em algumas coisas. Inclusive dar palpite nisso aí. A mãe do aluno chegou dentro da escola, depois que separou. Eu tive um caso desse. A mãe era super tímida, fechada. Ela vinha para a reunião, ela ficava sempre assim, ó. Ela nem olhava para mim. Era evangélica, o marido batia nela, o marido usava droga. Ela chegava na reunião sempre triste, sempre chorosa. Às vezes eu falava alguma coisa, uma dinâmica que eu fizesse, ela chorava. Eu via que o sentimento daquela mulher era a flor da pele, sempre. Mas ela não abria a boca. O menino não me dava problema de comportamento. Era bonzinho, era educado, era disciplinado. Às vezes ele chorava por causa de ver as coisas que o pai fazia e me contava. Então eu sabia que o pai usava droga, que vendia as coisas dentro de casa, que batia na mãe, pelo menino. O menino me contava. Mas isso não abalava tanto ele para chegar ao ponto dele não aprender. O aprendizado dele caminhava, independente da situação que ele vivia na casa dele. Aí, quando foi numa reunião, já tinha passado, né, algumas, eu chamei ela. Falei, olha, o menino me contou, né, o aluno me contou que aconteceu isso na sua casa, que o pai tá vendendo as coisas, que você trabalha para sustentar, mas você não tá dando conta. Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Porque na aprendizagem o garoto não tá indo bem, tá tudo tranquilo, mas eu não sei como é que tá aqui nele. Isso pode virar uma bomba relógio e estourar quando ele se tornar adolescente. Vai guardando, vai chegar um dia que ele vai matar o pai dele lá, a gente não sabe o que passa pela cabeça dessa criança. Aí ela falou, não, professora, pode ficar tranquila, ele ama o pai dele, independente de qualquer coisa. Então, violência dentro de casa, com ele e o pai, não. Eu apanho, mas ele não. Mas isso vai acabar, professora. Isso tá para acabar. E eu senti no tom, né, aquela voz trancada. Falei, essa mulher tá para separar desse marido. Ela não vai aguentar levar tão longe assim. E o casal era tão bonito. Tanto ela como o marido, a criança. Muito bonito. Mas beleza não se põe à mesa, né? Bom, enfim. Ela foi trabalhar. Ela começou a trabalhar. No trabalho, ela teve que usar calça. Até então ela só usava saia. Aí eu acho que ela descobriu o corpo dela ali. E outra, foi trabalhar num posto de gasolina. Chega no posto de gasolina, na hora que ela vai, né, servir lá a pessoa, colocar a gasolina no carro do cara, certamente, bonita, recebia cantada. No mínimo, eu tô julgando, não tenho certeza, mas no mínimo isso foi acontecendo. Aos poucos ela trabalhando fora, usando calça, que era novidade, recebendo elogio, que era novidade, porque em casa o marido já não elogiava mais, só sabia bater. Ganhando o dinheirinho dela, comprando coisas para ela, e começou a comprar coisas para a vaidade dela. Logo em seguida ela saiu da igreja. Então ela tá com o diabo no corpo. Não, tava não, gente. Saiu da igreja pelo fato de que os dois eram da igreja. E infelizmente tem muito disso. A igreja fica forçando a barra. Mas por que separou? Né? Vamos tentar trazer ele de volta. A família não pode separar. Então aquela pressão toda da igreja fez com que ela saísse da igreja. Não sei se depois ela arrumou uma outra religião, não me contou, mas naquela igreja eu sei que ela não ia mais, até porque ela parou de usar saia, começou a usar só calça, a calça que ela usava era hiper mega apertada, começou a usar bota, começou a usar batom, começou a fazer sobrancelha, pintar cabelo, e eu tô vendo a transformação da mulher na minha frente, cada vez mais linda. Realmente ela era bonita, ela foi ficando cada vez mais linda. Só que o amor pelo menino, a mesma coisa. Ela não mudou o tratamento com o garoto. Ela mudou o tratamento com a vida, de forma que ela estava, a forma que ela estava enxergando a vida. Tava certo fazer tudo aquilo ali, né? Tava, não tá errado. Ela não ficou promíscua, ela não ficou saindo com um monte de homem, nada disso. Mas a transformação que ela fez ali fora do casamento, se ela tivesse feito dentro do casamento, será que não poderia ter mudado alguma coisa? Apesar que o cara era usuário, né? Mas será que não poderia ter mudado alguma coisa dentro do próprio casamento? Se ela tivesse tido essas transformações dentro do casamento? Eu fico me questionando até hoje. Por que a mulher tem isso? Terminou um relacionamento, vai pra academia. Por que não vai pra academia antes? Pra ficar com o corpo mais bonito pro marido, pro namorado? E não é só mulher que faz isso não, viu? Homem também hoje em dia tá fazendo isso. Termina o relacionamento, se enfia na academia e quer ficar musculoso.
Homem termina relacionamento, vai para dentro da igreja e vira santo. Então, hoje em dia, o negócio, a balança tá muito igual, sabe? Tanto homem como mulher. É um tal de querer ficar bom depois que a relação acabou. Então, aqui não tô para falar de homem e mulher. Eu tô falando da questão, por que fazer depois? Por que não faz dentro do relacionamento? Dá o seu melhor para o seu parceiro. E aí, quando chega essa bomba na mão de uma professora, como chegou na minha, eu não sabia como lidar. Quando essa mulher chegou toda emprequetada na sala de aula, numa reunião, eu fiquei surpresa e falei, e agora? O que eu falo? Falo que ela tá bonita, que ela tá feia, que ela tá certa, que ela tá errada? Qual é a posição que eu tenho que tomar? O que aquilo tá agredindo ou tá agradando o meu aluno? Será que aquilo tá mexendo com o meu aluno? Será que ele tá ficando enciumado com a mãe? Será que ele tá aceitando o que a mãe tá fazendo? Então, na mira do professor, fica uma situação do, ok, qual é a posição que eu tenho que ter? Naquele momento, a única coisa que vinha na minha cabeça, eu não tenho nada a ver com ela, eu tenho a ver com o meu aluno. Então, peraí, o garoto não mudou de comportamento. Ele continua evoluindo porque ele é um bom aluno. Eu pego ele chorando ainda de vez em quando, o assunto ainda é o pai. O pai foi embora, separou da mãe e ele sente saudade do pai. Então, a forma que ela está vestida, né, o que ela está fazendo, não me interessa. O que interessa é a saudade do pai. Então, eu vou ter que conversar com ela sobre isso e isso vai me lembrar, né? Dito e feito. Quando eu chamei ela, eu falei, olha, o menino chora pela falta do pai. Ah, mas a culpa é do pai. O menino tá aqui. Ele pode vir visitar quando ele quiser. E quando ele vier visitar o menino, eu saio. Ele entra numa porta e eu saio pela outra. Ou seja, ela já impôs ali praticamente que o marido não tem que entrar na casa. Porque se o marido entra e ela sai, talvez o próprio filho deve falar pro pai. Falar, não vem não, porque eu não quero que minha mãe saia de casa. Então, ela estava numa posição tão rígida, tão dura, que eu falei, agora eu vou ter que falar, inclusive, da vestimenta dela. Aí eu já tive que ir para a parte da psicologia. E eu não tenho psicologia. Aí eu falei para ela, olha, você tem que ter equilíbrio, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Não pode exigir demais daqui, nem dali. Ele é uma criança, ele não tem nada a ver. Você pode estar bonitona, você pode estar arrumando outro cara a qualquer momento, o teu marido pode arrumar outra mulher, mas ele é teu filho, você não existe ex-pai, ex-mãe, não existe ex-filho. Tudo que estava aqui eu já tinha estudado, né? E Samitiba já é cartilha minha da época do magistério. Eu tinha estudado algumas coisas aqui, eu sabia como lidar com aquela situação, falando da questão do ex-pai e ex-mãe, né? E é uma coisa que eu realmente acredito. Eu acho que não tem que se afastar de filho, tem que ter uma disciplina para ver esse filho. Porque se o cara arruma outra mulher, a mulher arruma outro homem, é normal que eles tenham que ter momentos sozinhos, que não faz parte com o filho. Então tem que ter uma disciplina aí, saber dividir bem o tempo com cada qual. Conversei bastante com ela a respeito, né, da parte de terapia, para ela não ficar nesse exagero todo, que aquilo ali era uma novidade para a criança, que aquilo podia trazer insegurança para ele. Né? Já chega o pai que estava longe, a mãe começa a se cuidar demais, também vai se distanciar do filho, vai arrumar outro homem, vai se distanciar ainda mais do filho. Então, quando eu fui conversando com aquela mãe, ela não tinha percebido isso. Até então ela não tinha percebido. Ela estava percebendo que a mudança dela agredia o ex. E de certa forma atraía o ex, né? Do tipo, ele queria voltar porque ela estava bonita. Ele tinha ciúme porque ela estava bonita. Então ela estava fazendo aquilo mais pelo ex do que por ela. Conclusão, ela aceitou um tratamento psicológico. Né? Então aí eu mandei para um amigo meu, tá, fazer o tratamento, ela, o garoto, se possível levar o marido, né? Para poder equilibrar essa situação, para não ficar tanto nem ao céu e nem à terra. Porque ali, dali para ela virar uma perua e descambar, era 2 palitos, e a criança ficar sem o pai e sem a mãe. Porque nesse inteirinho a mãe ia bater asa também e a criança ia ficar sozinha. Então o professor ele é fundamental. Não para fazer acordo entre pai e mãe, as pazes, né? Ninguém tá ali para isso. Ninguém tá para se meter de fato na vida do casal. Mas a vida do casal é um reflexo na vida do aluno e o rendimento dele na escola. Então algumas coisas o professor tem que dar ali um sinalzinho de que tem conserto, né? E a gente tem que ter a sensibilidade de indicar qual é o tipo de tratamento que é viável ali. Um psicólogo, um terapeuta, uma religião, né? Uma conversa com uma pessoa fora do casamento.
A gente tem que dar uma norteada. Às vezes a gente se torna mais do que o giz e lousa, e precisa ser assim, porque o aluno, que é o nosso foco, às vezes ele está precisando de um socorro. Não é o casal que estava precisando de socorro, às vezes é o aluno. Está indo bem, está fazendo as atividades, mas é uma bomba que pode estourar a qualquer momento. A gente não sabe o que está passando dentro da cabecinha daquela criança. E se o aluno chegou até você, você faz parte do processo de vida dessa criança. Então nós temos responsabilidades em relação à educação, mas em relação à vida dessa criança. Então não dá para fingir, não, eu estou aqui só para ganhar meu dinheiro, eu estou aqui só para ensinar beabá, o resto é com a família. Não, eu não aceito isso. A gente tem que ter sensibilidade, a gente tem que saber nortear, não é se meter na vida dos outros, mas saber nortear, né? Para que não fique mal nem para um lado, nem para o outro, e que com isso a criança se sobressaia, ela consiga entender aquela situação e dar conta de si, porque muitas das vezes é a criança pela criança, e às vezes o professor é o único, é o que ela pode se segurar como uma âncora, para que ela não morra afogada. Então, nosso papel é fundamental nisso aí.